Você está querendo adquirir seu imóvel, não tem o dinheiro à vista ou então não quer gastar esse recurso e está muito em dúvida de qual que é a melhor opção? Será que é melhor fazer um financiamento ou será que é melhor eu buscar por um consórcio de imóveis? Os juros hoje está puxado, a gente tem uma Selic que está 12,75 e em contrapartida o consórcio também tem reajuste anual através do INCC. O que será que é melhor para você? Qual que é a melhor opção, a mais barata que mais vai te gerar economia? No vídeo de hoje nós vamos detalhar quais as diferenças de custo das modalidades de financiamento para com o consórcio, quais os custos que você pode encontrar, né, em ambas as ocasiões. Então, se você acha que esse vídeo é relevante para você, já curte aqui esse vídeo e já manda esse conteúdo para alguém que também possa ser beneficiado com as informações que aqui estão. Então vamos lá? Roda a vinheta! Fala galera, aqui é Jamil do canal Já Sei Jamil e no vídeo de hoje nós vamos falar e comparar os custos entre consórcio e financiamento. Já que a gente vai falar da realização do imóvel próprio, vamos comparar os custos? Vamos para a tela. Para comparar consórcio e financiamento, comparar os custos, a gente vai fazer 3 contas. A primeira que é uma conta mais comum, é mais fácil de você ver por aí, até mais simples de fazer. A segunda é uma conta mais cética, na qual a gente vai interpretar como o lance vai interferir no comparativo de custo entre essas duas modalidades. E por fim, a gente vai fazer uma conta mais cética, mais realista, analisando os índices indexadores de cada contrato e estimando quanto que vai ser o custo visando o valor futuro, né, para a gente conseguir chegar mais próximo da realidade. Para a gente fazer comparação entre esses dois formatos, a gente pode levar em consideração cenários de prazos semelhantes, ou seja, todas as simulações em 180 meses, por exemplo, ou então em parcelas semelhantes, valor de parcela que fiquem mais ou menos parecidos e, ao meu ponto de vista, é o que mais faz sentido e por isso a gente vai seguir nessa linha de raciocínio. Mas antes, a gente precisa entender o quê? Quais as modalidades, as possibilidades de financiamento imobiliário que existem e quais são aquelas mais fáceis da gente encontrar, mais simples, de acordo com o cenário atual. O financiamento ele vai te dar a opção de uma tabela de amortização saque ou então price. O que isso quer dizer? A saque, a amortização é constante, mas a parcela teoricamente vai diminuindo de acordo com o prazo. E na tabela price a sua parcela teoricamente é igual do começo ao fim, a amortização é que muda. Por que é teoricamente? Porque quando você tem essa modalidade de financiamento aqui, ó, com taxa fixa, você tem uma taxa de 9,75 ao ano de juros e você já sabe qual que é a parcela do começo ao fim. Não tem indexador, não tem alguma coisa que pode variar de acordo com o prazo. Então, você tem aqui um prazo de 360 meses na tabela SAIC como prazo máximo e na Price 240. Tá? Essas informações eu peguei lá no site da Caixa Econômica Federal, no simulador de financiamento, você pode conferir lá também. Agora, nessa modalidade aqui, por exemplo, a taxa mais IPCA, a taxa mais poupança, o que acontece? Você já tem uma taxa de 4,95% ao ano já estipulado no seu contrato, mais o reajuste mensal do IPCA, que não tem como eles colocarem na sua simulação, porque esse dado é um dado de mercado e é divulgado mês a mês. E aí, o que acontece? A gente pega os acumulados dos últimos 12 meses, o IPCA deu 11,51. Se você pega aqui na taxa da poupança, a gente tem 8,99 mais 4,73, que é o acumulado dos últimos 12 meses da poupança. Mas isso não significa que você vai pagar essa taxa aqui, porque tudo indica que o cenário econômico está se estabilizando e esses índices tendem a abaixar, até por isso a Selic está alta para controlar isso no mercado, tá bom? E esse mesmo comparativo a gente vai fazer aqui com o consórcio de taxa de 20% total, mais o fundo de reserva a gente vai ver na outra simulação, 10,25 é o acumulado do INCC dos últimos 12 meses. Se você acompanhar lá no site do Portal dos Índices, você vai ver que esse ano ele provavelmente vai fechar num 5, 6, porque já está metade do mesmo período do ano passado, né? O índice está bem mais abaixo, em um prazo aqui de 180 meses. Então vamos fazer a simulação. Primeiro, comparativo mais comum, 500 mil financiado, na tabela Price, na tabela SAC e 500 mil no consórcio. Aqui 240 meses, aqui 360 e no consórcio 180. Consórcio, a gente tem uma taxa de 20% mais o fundo de reserva de 2%, então vamos colocar aqui 22%. Não tem seguro de vida obrigatório, ao contrário do financiamento que o seguro é obrigatório. O seu imóvel de 500 mil no consórcio sai 610, no financiamento 1.233 na tabela SAC e na tabela Price 1.141. Só que esse cenário é o que mais faz sentido caso você queira ser sorteado.
Se você for ofertar um lance, esse cenário muda um pouco. Porque se você for comparar isso com um imóvel de 500 mil e que você deu um lance de 30%, por exemplo, 150, no consórcio você paga a taxa sobre os 500 do mesmo jeito e no financiamento você vai pagar juros sobre 350. Então vamos fazer essa comparação. Esses 350 no consórcio, você pagou 460, enquanto no financiamento você pagou 800 mil ou 866 na tabela saque. O valor final do seu imóvel de 500 mil está aqui, ó, de acordo com o financiamento ou o consórcio. Ah, Jamil, mas o lance de 30% às vezes não contempla no prazo que eu quero, estou com um pouco de pressa, preciso contemplar em poucos meses, então vamos simular um lance maior? Vamos. Se você for dar um lance de 50%, você comprou um imóvel de 500 mil, deu um lance de 250, ou seja, se fosse financiar também ia financiar 250, ia sair 573, 661,21 na tabela saque e 360 mil no consórcio, ou seja, esse imóvel ainda sai mais barato no consórcio. Agora, se a gente for fazer uma conta que é mais realista, o que a gente tem que fazer? A gente tem que colocar os índices de correção, com exceção do consórcio. Existe um consórcio no país em que você tem a opção de não ter correção na sua parcela, tá? Então, se a gente estiver falando do consórcio Tarraf, essa conta é exatamente essa, tá? Não muda o custo, porque nessa administradora, o consórcio Tarraf, você não tem, se você escolher assim, né, não vai ter o reajuste anual da parcela nem no seu crédito. Então, se você for contemplado no começo, cara, é isso aqui que você vai pagar, é o melhor cenário do mercado para tomar crédito. Mas vamos fazer aquela conta mais realista, que é a que acontece na maioria dos consórcios, em relação com a maioria dos financiamentos que estão acontecendo hoje em dia. O financiamento ele vai te cobrar uma taxa de 4,95. Vamos simular até um cenário padrão, comparando com o financiamento, no qual a entrada é 30%, 20%, e a gente vai colocar o que, ó, 4,95 de taxa de juros, que é a taxa o financiamento do IPCA, lembra? E vamos colocar, ao invés de colocar 11,51, vamos simular um IPCA aqui, ó, de 0,42 ao mês, que vai dar 5,04 ao ano, tá bom? 5,04 ao ano. Enquanto no consórcio, a gente pode colocar aqui um indexador, um INCC, de 5%, para a gente fazer essa comparação, ok? Então, nesse cenário, visando mais o futuro, o seu financiamento de 350 mil saiu 967 na tabela Price em 240 meses, 1.306 na tabela saque em 360 meses e 661 dentro do consórcio. O seu imóvel de 500 mil vai sair pelo menos R$ 645 mais barato se for em relação à tabela saque ou R$ 306 mil se for em comparação à tabela Price. Então, nesse caso, a gente pode analisar a longo prazo a correção do consórcio ano a ano, que a correção do INCC é anual, enquanto a correção do IPCA aqui é mensal.